Olá a todos, estamos aqui hoje para participar de um evento da USE, é um evento da Intermunicipal de Embu das Artes, é o segundo mês espírita que vai tratar, que está comemorando na verdade os 166 anos de O Livro dos Espíritos. E nós, aqui da Casa Seara de Jesus, de Embu das Artes, fomos convidados a participar com uma palestra com o tema Lei de Sociedade e Laços de Família. Então nós vamos, antes de começar, agradecer ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos reunidos para nos envolver um pouquinho mais nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, entendendo um pouquinho mais sobre as leis naturais. Que a espiritualidade amiga nos ampare e nos auxilie. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como nós já falamos, a participação da Casa Seara de Jesus de Embu das Artes no evento da USE, Intermunicipal de Embu das Artes. Vamos falar da Lei de Sociedade. No livro 3 do Livro dos Espíritos, no livro 3º do Livro dos Espíritos, nós vamos ter a Lei de Sociedade da questão 766 a 775. Então, vem descrevendo um pouquinho sobre necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. Vamos ver então o que a lei de sociedade nos fala sobre a necessidade social. Kardec pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem que certamente sim, está na natureza, pois fez o homem para viver em sociedade, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a vida social, ela é importante. Nós devemos participar da sociedade em todos os seus segmentos, com responsabilidade, com amor, com esclarecimento, E com muita, mas muita responsabilidade. Nós temos que participar de todas as áreas da sociedade, porque nós fomos feitos para viver em sociedade. O homem é um ser sociável, Nós não podemos ficar isolados, vivendo só o nosso mundinho dentro de uma bolha, com medo de nos contaminarmos com situações que nós não podemos resolver, ou até mesmo por egoísmo. Então, nosso irmão Kardec pergunta também assim: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E os nossos irmãos espíritos respondem que sim, O isolamento, ele é contrário à lei natural, Visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, nós não devemos viver em isolamento, nós dependemos uns dos outros para nos melhorarmos, para crescermos, porque um vai ajudando o outro, não é? Porque nós precisamos do auxílio uns dos outros, nós temos que estar sempre dispostos a ajudar naquilo que nós já conhecemos. Nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades e os nossos irmãos vão desenvolvendo as suas habilidades, as outras habilidades que nós não temos. Então, um vai auxiliando o outro naquilo que pode, Um vai trabalhar numa área da medicina, outro vai trabalhar na área do direito, outro vai trabalhar vai ser um artista, outro vai ser um poeta, outro vai ser infinitas áreas da nossa vida cotidiana. Existem irmãos com habilidades diferentes, então um vai auxiliar o outro, um vai alavancando o outro, uns com mais facilidade para entender as situações da sociedade,
aqueles que lutam mais pelos direitos humanos, aqueles que já não lutam tanto, aqueles que aceitam melhor, aqueles que já não aceitam tanto. Então, um vai esclarecendo o outro na medida do possível para que todos possam conviver em harmonia. E então ele continua dizendo assim: o homem não tem as faculdades, todas as faculdades, né? Por isso, sozinho ele não progride. Então, quando nós nos isolamos, quando tentamos viver sozinhos, nós não progredimos, nós ficamos estacionados. E nós não podemos ficar estacionados, porque o progresso é uma lei natural pela qual nós precisamos passar. E nós vamos passando pelas leis de acordo com o nosso aprendizado, com a nossa convivência uns com os outros. Então, se nós ficarmos sozinhos, além de nós não progredirmos, nós não estamos sendo útil à sociedade. Nós não estamos ajudando na sociedade, nós não estamos participando da vida cotidiana que nós temos que participar. O objetivo da nossa encarnação é para que nós sejamos sempre espíritos melhores a cada encarnação que passamos. E para isso precisamos ter uma vida em comum com todos os outros irmãos que aqui estão também, dependendo também do nosso progresso para se melhorar, um ajudando o outro sem cessar. A nossa vida, a vida de isolamento e o voto de silêncio também é questionado por Kardec nessas questões da lei de sociedade, né? Então ele pergunta na 770: que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? E os nossos irmãos simplesmente respondem: duplo egoísmo. Ou seja, além dele não estar progredindo, ele não está ajudando ninguém a progredir, ele não está sendo útil à sociedade. E nós precisamos ser seres úteis. Nós, antes de estarmos encarnados, antes de sermos um espírito encarnado para o progresso, nós somos espíritos e todos os espíritos estão, vamos dizer assim, obrigados a progredir, né? Porque é uma lei que vai sempre nos empurrando para frente e nós não podemos estacionar. Se nós quisermos estacionar, nós vamos estacionar, porque nós temos o livre-arbítrio e Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas o normal seria que todos nós pudéssemos estar sempre dando um passinho à frente, sempre caminhando em direção da luz, sempre caminhando em direção da evolução. E nós só podemos fazer isso se nós não estivermos na reclusão, se nós não estivermos tentando fugir do mundo, se nós estivermos conscientes de que a nossa passagem pela Terra é exatamente isso, fazer parte de uma sociedade, estar interagindo com os outros irmãos que aqui estão, porque não é por acaso que Deus coloca todos nós dentro do mesmo contexto, de uma grande família que é a nossa sociedade, que nós precisamos colaborar até para que a sociedade possa vir a evoluir e ter, por exemplo, leis mais justas, né? Para que os nossos irmãos que vão reencarnar na Terra depois de nós sejam irmãos que tenham mais direitos adquiridos, até mesmo para nós, que nós sabemos que nós vamos reencarnar outras vezes. Quando nós queremos um mundo melhor para o outro, nós automaticamente vamos deixar um mundo melhor para nós mesmos, que vamos certamente estar voltando novamente na Terra para poder ir progredindo cada dia mais, né? E eles continuam dizendo assim: mas se esse retiro tem objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Então, se o irmão se isola, né, para que esse retiro sirva para ele como uma expiação, não seria meritório? Ele não teria mérito nesse retiro que ele está se propondo?
E os irmãos respondem que não, porque fazer mais o bem do que o mal é a melhor expiação. Então, ficar isolado simplesmente para não estar em contato com o restante do mundo, com o restante da sociedade, e assim não se colocar à prova de nada, não tem nenhum mérito. Porque lá no Livro dos Espíritos também está dito que o homem de bem é aquele que luta para vencer as suas más tendências. E se nós não nos colocamos na vida real, se nós não participamos da vida real, se nós não estamos inseridos dentro de um contexto onde nós vamos ser provados, qual o mérito que nós vamos ter se nós ficarmos exatamente quietinhos, sem nos mexer para lado nenhum, sem sermos colocados à prova em nenhum momento? Então ele fala que fazer o bem é a melhor expiação, porque você vai estar se colocando na posição de auxiliar e vai estar sendo provado ao mesmo tempo naquelas dificuldades onde nós já falhamos muitas vezes. Então, temos que estar no campo de batalha, lutando para a nossa melhora a cada dia, né? E evitando um mal, ele cai em outro, visto que se esquece da lei de amor e caridade. Exatamente o que nós acabamos de dizer. Quando ele tenta evitar o mal de não estar se colocando em situação complicada, pela qual ele tem medo de não passar, tem medo de sucumbir, ele também esquece de uma outra lei natural, que é a lei de amor e caridade. Então, Kardec vai indagando cada vez mais aos nossos irmãos espirituais e ele pergunta assim na 771: que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores? É uma questão diferente da questão anterior. Este aqui já foge do mundo para aliviar as dores do outro, né? E eles respondem: este se eleva rebaixando-se. Eles têm duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. Então, ele não é a mesma coisa da primeira questão, da questão anterior, que aquele que vai, ao contrário, se isolar para não se expor a nenhum risco, para ficar sem ser provado, é diferente daquele que se coloca, né, que foge do mundo material para ajudar aquele que sofre, aquele que está mais necessitado. Então, ele tem um mérito duplo, né, porque além dele estar ajudando a aliviar a dor do outro, ele está cumprindo a lei do trabalho também, não é? Então, nós vamos vendo que cada um de nós precisamos estar sempre em ação, trabalhando o tempo todo, como a oração, a palavra oração, ela vem de uma palavra ora, mais a palavra ação. Então, orar não é só ficar em silêncio dentro de um quarto escuro, sem nos colocar em movimento. Não, é uma oração em movimento, o trabalho. É agindo, é trabalhando em prol do outro que nós vamos ajudar a alavancar a nossa sociedade. Se hoje nós achamos que a nossa sociedade não é tão justa, tem muita gente sofrendo, e é verdade, né? Há muita desigualdade na nossa sociedade por conta do egoísmo do homem, né? Então, se nós achamos isso e não nos colocamos em movimento, em trabalho para auxiliar e nem para ajudar a modificar leis, por exemplo, né, que precisam ser modificadas e outras que têm que ser criadas para que a desigualdade diminua no planeta, qual é o nosso mérito? Qual é o nosso papel sobre a Terra? Nós não podemos viver em isolamento e não conseguimos viver em isolamento. Nós tivemos uma prova disso quando nós passamos pela pandemia do coronavírus, por exemplo. Nós entramos em isolamento e nós não suportamos ficar isolados. Nós adoecemos, nós quebramos regras, fomos para aglomeração muitas vezes, não é? Que não era permitido, mas mesmo assim alguns de nós fizeram, né, isso, e porque não suportaram viver sozinhos, não suportaram viver em isolamento. O homem é um ser social, ele não consegue viver sozinho, ele
é chamado ao movimento, ao progresso o tempo inteiro, não é? Nós somos sempre empurrados para o progresso. E nós tivemos esse exemplo com a pandemia, não conseguimos cumprir esse isolamento que era um isolamento temporário, um tempo curto, que nós precisávamos ficar isolados e mesmo assim nós não conseguimos, nós não aguentamos. Alguns de nossos irmãos entraram em depressão, aumentaram as suas questões de emocionais, né? Agravaram algumas situações pelas quais já estavam passando por conta do isolamento. Então nós precisamos pensar Lei de Sociedade como um grande movimento para unir a cada um de nós, para nos auxiliarmos mutuamente. Kardec pergunta na 772, que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais, que podem lhe fornecer as condições de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, se nós temos o dom da fala, se nós podemos nos comunicar, nós não podemos fazer voto de isolamento. É diferente de nos calarmos em situações nas quais, se nós falarmos, vamos agravar mais a situação, né? É diferente. Ficar com voto de silêncio absoluto nos priva de estar cumprindo a lei de progresso, de estar comunicando aquilo que nós já aprendemos, auxiliando através do nosso ensinamento, das nossas palavras, de boas palavras, com certeza, para aquele que está necessitado de um conselho, de uma boa palavra, de um consolo através da nossa voz. Deus não daria o dom da fala para nós se ela não fosse necessária para a nossa evolução, não é? Se nós estamos sem o dom da fala, nós vemos as dificuldades que é para os irmãos que não conseguem falar, não é? Precisa-se de muito tempo de treinamento para adquirir o conhecimento da lei da fala de sinais, né? E nós precisamos dar valor à nossa voz. E a nossa voz, ela tem que ser um instrumento de melhoramento para todos nós. E não só para nós falarmos aquilo que nos vem à cabeça, né? Termos consciência, sermos pessoas sempre sensatas na hora de colocarmos as nossas opiniões, de falarmos sobre algo que nos é pedido para falar, por exemplo. Nós não estaríamos aqui hoje, por exemplo, passando por essa participação especial neste evento da USE, fazendo uma palestra sobre o tema, se nós não utilizássemos a nossa voz. Então, Deus não dá nada inútil para nós. Se Ele nos deu a fala, nós precisamos utilizá-la. E o que Deus condena, que diz lá no Livro dos Espíritos, não é o uso das nossas faculdades, é o abuso que fazemos delas, né? Então, muitas vezes, nós abusamos da nossa voz para falar mal dos outros, para dizer coisas que não deveríamos dizer, né? Para criticar, tudo isso. Então, isto é um abuso da nossa fala, mas a nossa fala, ela é um instrumento muito importante para nos ajudar na nossa evolução. E nós temos aqui, ainda dentro da Lei de Sociedade, os laços de família, não é? Na 773, ele pergunta, por que entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenção? E eles nos respondem que os animais vivem da vida material e não da vida moral, ou seja, eles vivem colocando em prática a lei de conservação, né? Então eles auxiliam os seus filhotes até o momento que eles não necessitam mais de auxílio, porque eles estão vivendo só da vida material, eles estão protegendo ali a sua espécie, né? Então eles se dedicam totalmente
ao cuidado dos filhotes, até que esses possam se virar sozinhos, eles possam se proteger sozinhos, se defenderem sozinhos, né? Para que eles possam aí dar conta de auxiliar os próximos filhotes que vão chegar, porque eles não vão ficar presos ali a uma única ninhada, porque a lei de reprodução os impele a seguir para frente, eles precisam continuar. Na 774, ele pergunta: há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, que entre os homens os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não de uma lei natural. O que devemos pensar disso, né? Então, algumas pessoas acham que os homens não fazem a mesma coisa que os animais fazem, porque eles são impelidos por uma lei, por um costume social, e não por causa da lei natural, né? Então os espíritos nos respondem que o homem tem uma destinação diversa das dos animais. Porque sempre, e ainda pergunta assim, por que sempre querer identificá-los com eles? Nele há outra coisa além da necessidade física, há a necessidade do progresso. Então ele pergunta: por que vocês estão sempre querendo se comparar aos animais? Porque no homem tem uma destinação diferente, que é o progresso moral que nós precisamos desenvolver. Nós não estamos aqui só para a vida material, assim como os animais. Nós estamos para a vida moral também, né? Nele há a necessidade, não é só física, há uma necessidade muito forte para o progresso. Então nós não devemos nos comparar aos animais, e sim, nós temos uma lei natural que nos ajuda a seguir em frente. Não é só uma questão de costumes sociais, que nós não abandonamos os nossos pequenos, né? Ou não deveríamos abandonar os nossos pequenos, porque nós, dentro da nossa consciência, nós sabemos que nós somos responsáveis por aqueles seres que estão conosco, que somos responsáveis pelos pequenos que Deus coloca em nossas existências, para que nós os ajudemos a progredir, para ajudarmos os nossos pequenininhos, né, a seguir na caminhada evolutiva moral deles também, protegendo fisicamente e ajudando eles a crescer moralmente. É esse o dever dos pais para com seus filhos, ajudá-los a crescer, protegendo eles fisicamente enquanto eles ainda são muito pequenos, e ajudá-los a crescer moralmente quando eles já não necessitam mais de tantos cuidados físicos, né? Quando eles já começam a adquirir consciência do seu próprio ser. Então, ajudá-los a progredir moralmente é a nossa obrigação enquanto pais. Na questão 775, ele pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os nossos irmãos respondem que simplesmente assim, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se nós relaxarmos os laços de família, que é uma conquista moral nossa, nós vamos voltar ao nível mais egoísta que existe do ser humano, ou seja, nós não vamos ter mais compromisso com os nossos familiares, não vamos nos comprometer mais com a educação dos nossos filhos, vamos deixar que cada um procure aquilo que é melhor para si, que dê o que tiver que dar, cada um se vira da maneira que puder se virar, e nós não podemos fazer mais isso, porque seria voltar atrás, e nós sabemos que nós não voltamos no nosso progresso, nós estacionamos ou continuamos, mas nós não podemos regredir, nós temos sempre que continuar. Então é uma questão fora de qualquer cogitação, né? Nós deixarmos de fortalecer os nossos laços de família. Precisamos estar sempre atentos, caminhando com os nossos familiares. O núcleo familiar é o nosso primeiro núcleo social, onde nós vamos aprender a interagir com outros seres humanos antes de nós sairmos para a sociedade do mundo lá fora, onde nós vamos encontrar uma imensa maioria de irmãos na sociedade que vem de várias
núcleos familiares com vários costumes diferentes dos nossos, onde nós vamos ser colocados à prova para ver como é que nós vamos reagir e interagir com o restante da sociedade. Então, o nosso primeiro núcleo social é a família. Ele é muito importante e ele não pode ser esquecido, não pode ser relaxado, não pode ser deixado de lado. A nossa família é o nosso primeiro trabalho moral, né, de aprendizado e de evolução moral, está dentro da família. Nós sabemos que muitas famílias não são tão organizadas, né, não tem um núcleo assim ético e moral como deveria ter, nós sabemos disso, mas cada um de nós estamos inseridos dentro da família que precisamos estar, dentro da família que necessitamos estar, para aprender com eles, ajudá-los a melhorar e também eles nos ajudarem a melhorar moralmente, né? Sermos pessoas menos agressivas, sermos pessoas mais tolerantes, sermos pessoas mais amáveis, sermos pessoas mais resignadas muitas vezes. Então nós vemos aqui nessa pequena explanação, né, do nosso tema da lei de sociedade. Nós sabemos que lá no livro dos Espíritos nós temos 11 leis naturais, não é? As leis morais. E nós vimos nesse pequeno trecho o quanto essa lei de sociedade é importante. Dentro desse pequeno trecho da lei de sociedade, nós vimos que ela faz menção à lei de amor e caridade, lei de trabalho, lei do progresso e lei de conservação. Dentro desse pequeno trecho da lei de sociedade, nós falamos de mais 4 leis que está inserida junto com a lei de sociedade. Então, nas leis morais, uma auxilia a outra, uma vai complementando a outra e o cumprimento de cada uma delas nos leva a cumprir a próxima, né? Então, nós temos dentro das leis morais a lei divina natural, a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade e lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, nós temos essas 11 leis que uma é auxílio da outra. Nós não podemos cumprir simplesmente uma lei, porque elas são interligadas. Como nós falamos aqui, a lei de sociedade trouxe dentro dela própria mais 4 leis, né, inseridas nela. Que se nós deixarmos de cumprir um item, vamos estar deixando de cumprir uma outra lei. Por exemplo, aqui com a lei 773, quando se fala dos animais que abandonam os filhotes quando eles não mais precisam deles, nós estamos falando da lei de conservação, não é? Quando nós deixamos de cumprir as nossas obrigações enquanto pais, enquanto familiares, nós estamos deixando de cumprir a lei do progresso. E assim por diante, nós vamos vendo que existem as leis, uma ligada à outra, uma sendo chamada a ser cumprida através de cada item, de cada lei que Deus deixou para nós. E temos também aqui, quando ele pergunta que pensar daqueles que fogem do mundo, né? Ele vem falar também da lei de cumprir a lei do trabalho. Quando nós fugimos do mundo, quando nós deixamos de cumprir o nosso compromisso com a sociedade, nós deixamos de cumprir a lei do trabalho. Olha que importante que é entender as leis, não é? Quando ele fala da pessoa que vive em reclusão absoluta, não é? Que se esconde, que fogem da sociedade, e ele responde que é um duplo egoísmo, ele também está se referindo à lei de amor e caridade quando ele fala que se nós fugirmos do nosso compromisso social, evitamos de fazer as coisas, deixamos de fazer aquilo que é pedido para que nós façamos, nós estamos deixando também de cumprir a lei de amor e caridade. Então nós precisamos estar inseridos na sociedade, participar de todos os eventos que acontecem na sociedade com responsabilidade, com cautela, né? Mas não podemos nos isolar, não podemos viver sozinhos, precisamos estar
sempre auxiliando naquilo que for possível auxiliar, ajudar naquilo que for possível ajudar, não deixar nunca de cumprir os nossos compromissos, seja ele no trabalho, seja ele na família, seja ele dentro dos templos onde nós frequentamos, nos centros que nós frequentamos, em todos os lugares. É necessário que nós nos façamos pessoas úteis para a sociedade. Precisamos ser pessoas que produzem, pessoas que colaboram, pessoas que auxiliam no momento que mais a sociedade precisa de nós. Então, precisamos estar atentos a essas pequenas nuances que muitas vezes nós precisamos estar estudando para poder entender o que quer dizer. A lei de sociedade é uma lei muito importante. Nós somos inseridos dentro de uma sociedade. Nós não podemos nos esquivar dela. Ainda que nós não concordemos com tudo que acontece dentro da sociedade, que é natural nós não concordarmos, mas nós não podemos deixar de ser participantes, de colaborar, porque se eu não colaboro, eu não posso cobrar, não é? Quando eu só posso cobrar a atitude de alguém ou falar que algo está errado se eu participar. Se eu não participar, eu não tenho esse direito, porque se eu estou me isolando e os outros é que estão fazendo, a obrigação de cobrar ou de criticar ou de fazer ou de opinar para que aquilo mude é do outro que já participou e não minha que me isolei. Então, meus queridos irmãos, este foi a nossa pequena contribuição para este evento que está acontecendo e esperamos que tenhamos sido úteis ao esclarecimento de um pouquinho, né, dessa lei maravilhosa e pedir encarecidamente a todos os irmãos, a todos os espíritas que estão interessados em estudar as leis morais e perceber o quanto uma é auxiliar da outra, quanto que nós não podemos deixar de cumprir nenhuma dessas leis e estarmos sempre prontos para o aprendizado e estarmos nos melhorando sempre e agradecemos a todos a paciência por ter nos ouvido até agora e agradecer ao convite que nos foi feito. A Casa Seara de Jesus está sempre de portas abertas para receber a todos. Muito obrigada.